Salve galera, hashtag presida na box. Começando diretamente no canal 2011, mais um vídeo de reviewing para os senhores. Hoje em detalhes, um tênis que vocês estavam pedindo há muito tempo. Falaremos dele agora, Under Armour Dagger. Como inscritos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida, aqui do canal 2011, e o que eu vou estar fazendo para vocês a partir de agora é um reviewing, ou uma revisão desse modelo da Under Armour aqui que eu estive usando nos últimos dias. Vou fazer um paralelo entre o Dagger e o Buzzer, que seria aí uma versão acima do Buzzer, o Dagger no caso aqui, certo? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir, quem não for inscrito no canal, se inscreva, que é muito importante, deixa o like, que também é muito importante. E lembrando que quem quiser adquirir este modelo e muitos outros modelos, link na descrição de grupos de Telegram e WhatsApp e o link desse tênis aqui para você comprar ele com desconto. Gostaria de agradecer muito ao pessoal da Centauro e da Under Armour Brasil que mandou o Dagger pra gente aqui, pra gente poder fazer essa análise, fazer esse vídeo e trazer um vídeo bem completo, bem bacana pra vocês também. Vamos começar esse vídeo falando da parte de tração. Vou pegar aqui o Under Armour Buzzer, certo? Pra vocês, fazer o paralelo que eu falei que eu ia fazer. Vou mostrar os dois solados pra vocês. O que teve de diferença nesses dois solados? No critério de tração, eu vou falar para vocês que não mudou assim tanta coisa. Eu não senti o tênis assim muito diferente no quesito tração. Muito funcional os dois. Dois tênis legais para uso misto, tanto indoor quanto outdoor. Tênis de boa pegada, boa durabilidade de solado. A maior diferença que eu vou colocar aqui, pontuando na parte de tração, é a parte do solado do Buzzer, que ela era toda ovalada, certo? Tinha várias ovaladas na sola, você sentia isso quando você põe o tênis no pé. Aqui no caso do Dagger, você já não tem. É uma sola lisa, reta, chapada, padrão multidirecional, ele forma esses caminhos, na verdade, né? Não tem um padrão espinha de peixe, uma coisa muito bem dividida ou selecionada aqui no solado do tênis. É um padrão circular, como dá pra ver aqui, são vários caminhos diferentes. Dá até pra ver que tem umas pedrinhas presas aqui no tênis, então assim, não é um espaçamento muito grande, então pode ser que ele acumule um pouco de sujeira. A gente falou isso no unboxing. Eu não gosto muito desse tipo de tração, eu prefiro o espinha de peixe, aquele que faz o desenho no solado do tênis, realmente porque ele expulsa muito melhor a sujeira, mas assim, não tive problemas, o tênis funcionou muito bem. Agora, falar que não teve diferença de pisada no chão do ovalado do Buzzer pro solado mais plano do Dagger é mentira, você sente isso tranquilamente quando você põe os dois tênis no pé, você vai sentir uma pequena diferença aí do sistema de tração dos dois modelos, fazendo uma leve diferença entre os dois tênis. Na funcionalidade geral dos dois tênis, atrapalhou alguma coisa? Não atrapalhou em nada. Os dois tênis funcionaram realmente muito bem, tanto o Buzzer quanto o Dagger. Dois tênis excelentes aí para uso misto, tanto indoor quanto outdoor. Mas vamos falar um pouquinho da parte de amortecimento agora dos dois modelos. O Buzzer volta para cá mais uma vez. Eu vou mostrar para vocês os dois tênis de lado aqui assim, ó, porque ambos os dois modelos trabalham com a tecnologia Micro G, que é uma espuma da própria Under Armour. Bem confortável, bem macia. Eu gosto muito da Micro G, certo? Mas é uma espuma mais simples, certo? Mas é uma espuma confortável, é uma espuma macia. Diferença de conforto entre os dois modelos? Eu percebi uma leve diferença de conforto pro Dagger. Achei o Dagger um pouco mais macio no antepé. Aqui no calcanhar a diferença não foi tão grande, os dois modelos bem grossos, bastante espuma no calcanhar, mas aqui no antepé eu senti uma leve diferença, dando uma vantagenzinha de um pouquinho mais de conforto para o Dagger. Outra coisa também que vai diferenciar um pouquinho na parte de amortecimento também é o solado. Eu acabei sentindo um pouco de diferença na parte de amortecimento em relação ao solado, porque você querendo ou não pisando numa coisa plana, é diferente de você pisar numa coisa ondulada. Então quando eu pisava no Dagger, eu podia sentir a diferença da pisada mais plana, mais reta, principalmente aqui no antepé. Eu gostei bastante, achei bem interessante a parte de amortecimento dele no antepé. O Buzzer, você tem aquele solado todo ondulado entre o solo do tênis e você sente uma diferença. Diferença assim super significativa de conforto, estupidamente confortável, o Dagger é mais que o Buzzer? Não achei tudo isso de diferença. Continua sendo um modelo mais simples, não é um modelo assim de extremo conforto, não é um tênis para quem procura um negócio extremamente confortável, monstruoso de conforto, mas assim, dá uma diferencinha? Dá uma diferencinha. Eu pude sentir uma diferença bem considerável na ponta do pé aqui em relação ao Buzzer. Um pouquinho mais de conforto aqui no Dagger, fazendo já um paralelo aí entre os dois modelos para vocês. Não são modelos de pisada baixa, tanto o Buzzer quanto o Dagger. Você vai pisar mais alto nos dois modelos, não é aquele tênis que você vai sentir o solo bem baixinho, bem pertinho do seu pé, certo? E já é um modelinho que já oferece um pouquinho de conforto. Então, assim, é uma característica importante e eu acho que vale salientar aí essa pequena diferença entre os dois modelos. Vamos falar um pouquinho de materiais agora. Lembro mais uma vez, quem quiser adquirir o Dagger, link na descrição para você comprar o tênis com desconto, várias cores, usando o nosso cupom
21,11 também na Centauro você ganha mais 10% de desconto em cima do valor. Falando um pouquinho de materiais, o Buzzer volta mais uma vez para cá. Eu vou fazer um paralelo entre os dois modelos porque eu acho que na parte de materiais foi onde apareceu mais diferença, na minha humilde opinião, entre os dois modelos aqui. Vamos começar falando de cabedal. O Dagger trabalha com um cabedal de malha, essa malha mais voltada para aquele tecido de camiseta esportiva, certo? Não tem muita sobreposição, é um tecido bem aberto, pouco tramado e bem maleável. Aqui no calcanhar, eles colocaram essa parte emborrachada, fazendo a volta no tênis, e o sistema de íris dele é todo reto, fechando no meio do pé. Já o Buzzer, ele tem um sistema de íris jogado para o lado de dentro do pé, ele faz uma leve curvatura para dentro do pé, além de ter aqui no calcanhar, quase que em torno do calcanhar inteiro, uma espécie de malha mais sintética, mais grossa, como se fosse uma lona mais firme, que contorna todo o calcanhar do tênis aqui, certo? Grande diferença que eu percebi. Parte de materiais do tênis aqui, a parte de malha dos dois modelos é um pouco diferente. Não que o Buzzer seja extremamente firme, seja uma malha grossa, seja uma malha que fique grudada no seu pé. Não. Também é um tênis bem maleável, não é um tênis que tem uma sustentação assim tão grande, mas fazendo um comparativo com o Dagger, você percebe que realmente o Buzzer ele tem um pouquinho mais de sustentação na malha, diferenciando do Dagger. Principalmente aqui na ponta do pé, é uma característica bem tranquila de você perceber. E aqui no calcanhar também um pouquinho de diferença. Eu vou explicar melhor na parte de forma e suporte, mas no calcanhar nada que diferencie tanto a ponto de fazer diferença na parte de forma e suporte. A amarração, sim. Também vou explicar melhor lá na parte de forma e suporte. Mas assim, parte de materiais dos dois modelos muito parecidos. Dois modelos de extremamente custo-benefício. Não são dois modelos de linha premium, não tem nada de diferente. Nada monstruoso no cabedal. Nem uma diferença assim gritante de um modelo para o outro. Que vá dar uma vantagem assim muito enorme. Tanto do Dagger quanto para o Buzzer. O peso, meus senhores. Dagger, tamanho 42, 417 gramas. Vamos pegar o Buzzer agora. Buzzer, tamanho 42, 389 gramas. Você já sente uma leve diferença de peso, né? Uma considerável diferença de peso aí. Talvez na entressola do Dagger um pouquinho mais de espuma, que foi o que eu falei, que acabou dando uma diferença aqui na parte do antepé. Muito provavelmente foi uma das diferenças aí nesse quesito peso, dá diferença um pouquinho maior para o Dagger. Vamos agora falar de forma e suporte. Talvez a característica que eu acredite que tenha menos sido diferenciada entre os dois modelos. Eu pude jogar, quem não acompanha a gente lá no Instagram, @2111, eu pude jogar com um pé de cada um dia da semana passada, eu postei a foto inclusive, vou pegar o Buzzer novamente, e eu postei a foto dos dois tênis lá para ver se eu percebi alguma coisa assim extremamente extraordinária de diferença entre os dois modelos, e eu não senti. O encaixe dos dois modelos para pés largos, vamos começar falando dos pés largos. Quem teve problema no Spall, quem teve problema no Buzzer, vai ter problema no Dagger, porque basicamente é a mesma forma. Então a galera que pegou um número a mais no Buzzer, pode pegar um número a mais no Dagger. Quem pegou no Spall, pode pegar no Dagger também um número a mais, porque muito provavelmente é um tênis que vai apertar um pouquinho aí a ponta do pé do pessoal. Qual foi a diferença da parte de amarração que eu falei que eu ia explicar aqui agora? A amarração do Dagger, ela é toda centralizada no meio do pé. A do Buzzer, ela faz uma leve curvatura para o lado de dentro. Na hora que você amarra o tênis, eu senti, mesmo que pequena, eu pude sentir uma leve diferença da parte de fora do meu pé sendo puxada para dentro do tênis na hora que eu amarrei. Por que eu estou salientando isso, mesmo sendo uma diferença assim pequena, que não vá fazer tanta diferença em quase nada? Porque a galera que tem o pé mais largo, de repente teve problema na parte externa do Buzzer, pode não ter problema na parte externa do Dagger, porque a amarração dele é central. Então você não vai ter aperto nos dois lados do pé, como tem de leve, mas tem no Buzzer, certo? Então pés largos, se atentem para isso, mas no duro mesmo ali, no grosso, português curto e grosso, ambos os modelos, o mesmo formato, você não vai ter nenhuma dificuldade em perceber isso. Chama atenção aqui, a ponta do pé, como eu disse, a parte de malha do Dagger, ela é bem mais solta em relação ao Buzzer. A forração interna do Buzzer deu um pouquinho mais de sustentação e ele tem umas partes aqui com uma camada dupla de tecido por cima e por baixo que deixou a ponta do pé um pouquinho mais firme. O Dagger já não tem. A parte de baixo de espuma ela é bem fininha e ficou muito mole mesmo a parte da ponta do pé e você vai perceber isso mais facilmente. Quem tem o pé mais comprido, mais reto, como foi o meu caso, eu senti a ponta do meu pé batendo mais na biqueira do tênis aqui, mais facilmente do que em relação ao Buzzer. No Buzzer eu não senti tanto porque a parte da ponta do pé do Buzzer ela é um pouco mais redonda e a parte da ponta do pé do Dagger ela é mais comprida. Então, logicamente, fica muito mais tranquilo de você bater a ponta do pé lá na frente, porque o espaço acabou sendo o mesmo. Já chama atenção para as entressolas dos tênis aqui, basicamente a mesma
mesma coisa, o mesmo desenho, não teve diferença nenhuma de entressola. Você coloca um tênis do lado do outro e olha, é o mesmo desenho, o mesmo padrão, a mesma coisa, leves pequenas diferenças nas partes laterais do tênis, mas nada que eu falo assim, nossa, que diferença estrondosa que deu de um tênis para o outro. Não, muita pouca diferença. Voltando aqui para a parte de forma e suporte, vou mostrar os dois solados para vocês. Boa base entre os dois tênis, né? Gostei bastante espaço para pisada, você não vai ter problema nesse sentido. Confesso que eu gostei mais da base do Dagger, porque eu achei a sola dele mais plana e mais reta, como já chamado a atenção lá na parte de amortecimento, e isso fez um pouco de diferença para mim, eu gostei bastante, até porque também a forma mais comprida, para eu que tenho o pé mais fino, é mais interessante do que a forma redonda. Eu gostei bastante disso daqui. Falando um pouquinho da parte de suporte agora, propriamente dito, eu posso falar para os senhores que eu não tive nenhum problema. Gostei mais do Dagger, porque essa entressola toda ondulada do Buzzer, com o tempo você já não sente mais que ela tem essa ondulação, mas hora ou outra você acaba pegando o que está ali. O Dagger já não tive esse problema, entressola plana, retinha, bem tranquila, então assim, gostei bastante. Sistema de amarração dos dois tênis, muito funcionais, você consegue amarrar os dois tênis muito bem. Um ou outro tênis tem um suporte melhor? Não, tinha chamado a atenção para a parte aqui do calcanhar, né? No Buzzer tem essa parte emborrachada maior e no Dagger colocaram essa parte emborrachada também, são duas borrachas. Aqui no Dagger é uma borracha mais parecida com uma borracha, e aqui é mais um sintético, né? Volta mais para um sintético. Mas assim, diferença entre os dois modelos? Quase nenhuma na parte de forma e suporte. O encaixe do tênis no pé é a mesma coisa, não tive problema de escorregar, de perder controle, nem nada disso. Não foram tênis que pesaram nos meus pés, né? Apesar do Dagger ser um pouquinho mais pesado, eu não senti ele pesar nem incomodar no meu pé. A única coisa que eu percebi de diferença realmente foi a biqueira do tênis, que o espaço que sobra aqui na ponta do pé do Dagger é um pouco mais macio e você sente seu pé um pouco mais frouxo, um pouco mais mole na ponta do pé em relação ao Buzzer, que é bem tranquilo de sentir. Quem tem os dois modelos aí pode pegar os tênis e passar a mão nas duas biqueiras e apertar. Você vai sentir aí que a camada de tecido que vai no Buzzer, ela realmente é um pouquinho mais firme do que em relação ao Dagger. Alguma coisa que atrapalhou essa camada de tecido? Não, nada que tenha me incomodado muito, a não ser o fato de eu acabar sentindo mais a ponta do meu pé batendo na ponta do tênis, como eu chamei a atenção, pela biqueira do tênis aí ser mais comprida e do Dagger ser um pouco mais redonda. Mas de uma maneira geral, bem tranquilo a parte de forma e suporte. Na minha conclusão aqui, a opinião final entre Under Armour Dagger e Under Armour Buzzer. Apesar de ser um review do Under Armour Dagger, eu já estou fazendo aqui um comparativo porque muita gente tinha essa dúvida, então eu já estou chamando a atenção, fazendo logo um vídeo de comparativo para vocês. De uma maneira geral, os dois tênis são basicamente a mesma coisa. Apontar um ou outro é bem difícil. Vocês vão perguntar isso pra mim, vocês sempre perguntam isso pra mim, qual você preferiria? Eu preferia o Dagger. Eu achei o Dagger mais legal na parte de entressola, eu achei ele um pouquinho mais confortável, além do que ele tem um formato que corresponde mais à forma do meu pé, que é mais comprido e mais estreito. Então eu gostei mais do Dagger. O Buzzer é menos que o Dagger? Não, não é menos, até porque eu não gosto desse negócio de menos, mais, melhor ou pior. É um tênis diferente, levemente diferente na verdade, porque não dá para considerar nenhuma diferença entre os dois modelos aqui tão gritantes, certo? A única coisa que realmente eu percebi que diferenciou os modelos foi o que eu chamei bastante atenção, o solado do Dagger ser ondulado, e aqui o solado do Buzzer ser ondulado e do Dagger já ser mais reto, e a parte do toe box, aqui na ponta do pé do Dagger, ser um tecido um pouco mais solto, e no Buzzer você realmente sentir que todo o contorno do tênis, de uma maneira geral, tem uma forração interna um pouquinho mais espessa, o que deixou o tênis um pouco mais firme no pé, certo? Mas falar que eu tive perca de controle em algum dos dois modelos, não tive, bem tranquilo. Parte de forração interna, você vai sentir uma diferença pequena, também bem pequena, no colarinho, aqui no calcanhar, entre os dois modelos. A língua, basicamente, a mesma coisa. Sistema de amarração, basicamente, a mesma coisa. Então, assim, dois modelos muito parecidos. Posso considerar que houve uma pequena evolução, né, do Buzzer para o Dagger, mas eu preferiria, se eu fosse comprar aqui, o Dagger, para o meu estilo de pé, porque eu gosto, para as minhas características, que é o que eu sempre gosto de salientar para vocês aqui nos vídeos, eu compraria o Dagger, certo? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, mais um review bacana e super completo aqui do canal 2011. Quem gostou, curte, compartilha, deixa o like que é muito importante. Quem quiser adquirir o modelo, o link vai estar na descrição. Um abraço, meus queridos, tamo junto? Valeu!